Então, vamos, nesse momento, relaxar o nosso corpo físico, relaxar nossa mente, esvaziá-la e deixar nesse momento só as coisas boas entrar na nossa mente, no nosso campo vibratório. Vamos encher o nosso coração de paz, de harmonia, alegria, para que possamos agora dar início às nossas atividades nesse horário, nesse momento que estamos aqui todos reunidos, para a gente conversar um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho para a mocidade, para as crianças, para os jovens e para nós mesmos, adultos. Vamos, nesse momento, principalmente, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma aula, para mais uma atividade tão gratificante, que é esse momento maravilhoso que temos de conversar, de dialogar sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho. Porque através do conhecimento, através desse momento tão importante que tiramos aqui uma horinha para a gente conversar um pouquinho sobre quem somos nós, sobre o que realmente é a verdade que Jesus nos trouxe. E é por isso que eu peço de todo o meu coração paz, tranquilidade, serenidade, para que essa aula hoje seja uma aula maravilhosa, tranquila e serena. Por isso que Jesus, com certeza, Ele está perto de nós. E os nossos amigos espirituais vai nos auxiliar para mais uma aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O Eduardo vai ler? Não, cada um vai ler a sua, né? Não é isso? Ou vai ler, né? É o Espiritismo, né? Pode começar? Pode. Então, vamos lá. Bom, pergunta de hoje, né? O Espiritismo é acessível a todos? A resposta, sim, porque não tem dogmas, não tem mistérios e nem tem subterfúgios. Então, é o seguinte, aqui uma pergunta na lata, né? Já veio direto assim, né? Para todo mundo? Então, vamos lá. Eu até deixei aqui uns tópicos anotados para eu não esquecer. Vamos dizer assim, que essa pergunta está realmente querendo, para a gente entender o que essa pergunta está querendo saber exatamente. Se todo mundo tem acesso ao Espiritismo, tem condição de entender se é para todo mundo. Sim, por quê? O Espiritismo não exige que ninguém seja doutor de ciências. Ele não tem dogmas, não tem mistério, é uma coisa simples e clara. Então, vamos começar a entender. Vamos voltar, eu não sei se é da época de vocês, da minha época, assim, meu pai, ele era muito católico. Ele era daqueles filhos de Mariana, né, que usava aquelas fitinhas azul, ia na missa todo domingo. E eu ia com ele, eu gostava de ir com ele, né? Mas desde aquela época, eu não entendia nada. Por quê? Naquela época eu cheguei a pegar missa em latim. O padre falava, Dominus, não sei o que, com todo o respeito do mundo, mas o que a gente entendia daquilo? Nada. Entendeu? Porque era confusa. Para a gente que está aqui, tá. A única pessoa que entendia o que estava sendo dito era o próprio padre e alguém que tivesse conhecimento, né? Então, haviam dogmas que, se a gente chegasse e perguntasse, não tem. Ah, mas, padre, por que isso assim? Como assim? Não, isso daí são mistérios de Deus. Não havia esclarecimento para a gente. Então, era assim, dava essa impressão assim, a coisa estava aqui em cima e nós mortais aqui embaixo. Era aplicado em cima de nós e nós não tínhamos o direito nem de questionar. Era aceitar o que nos era imposto. Então, não era acessível para a gente. Isso já vem de trás, né?
O que acontece? Quando veio Jesus, desde a época de Moisés, Jesus já veio já explicando. Não é assim como nós falamos na aula passada, acho que foi. Deus não é um ser rancoroso, vingativo, Deus é amor. Então, ele já veio abrandando numa linguagem mais simples, mostrando, mas ainda ele não poderia falar, porque a gente ainda não tinha condição de entender. Então, o que ele fez? Como a gente sabe, ele fazia a linguagem figurada, né? Através de parábolas, de ensinamentos e principalmente de exemplos. Só que ele disse assim, bom, depois de toda a missão dele, ele plantou a semente, né? Ele foi abrindo os caminhos, mas muita coisa a gente ainda não tinha acesso, porque ele não tinha como explicar, porque a gente não tinha como entender na época. A gente precisou passar por um preparo, né? Um tempo, para começar a entender os mistérios, né? Dos ensinamentos dele. Então, ele disse, mas eu vou mandar para vocês o Consolador prometido, que vai, o Espírito da Verdade, que vai descortinar tudo aquilo que eu disse e ainda mais vai explicar para vocês. Então, nós recebemos quem? Sabemos quem é a terceira revelação? O Espiritismo. Agora, por que o Espiritismo ele é acessível a todos? Porque não tem segredo, não tem mistério, são respostas, são perguntas, é um mundo que se abriu na nossa relação com o mundo espiritual. Através de Kardec, que recebeu, né, essas comunicações, nós descobrimos uma porta, um canal de comunicação que é aberta para todos. Quando Jesus escolheu os discípulos, que eram os que iam receber a grande missão, ele não escolheu nenhum doutor de faculdade, um era pescador, a maioria era pescador, era tudo pobre, era tudo simples, eram pessoas que nem sabiam ler. Então, para não dizer que tá limitada, tinha que ter uma inteligência superior para poder entender, não. Então, o Espiritismo ele veio nos trazer a possibilidade de, através da mediunidade, da comunicação com os espíritos, e descobrindo, e conhecendo. E é um descobrimento infinito. Quanto mais nós vamos entrando, aprendendo, penetrando, mais nós vai se levantando o véu. Então, o Espiritismo veio para mostrar como que funciona a criação, o que é Deus, que existe a vida após a morte. Então, isso não tem fim. E não precisa ser rico, não precisa ser inteligente, está para todo mundo, para quem quiser aprender, né? Jesus disse assim, Jesus disse assim, eu não vim para curar os sãos, eu vim para aqueles que precisavam de remédio. O que ele quer dizer? Não há discriminação para a gente chegar até ele. Então, o que diferencia o Espiritismo das outras religiões? É que não há dogma, não há coisa imposta, há explicado. Você tem acesso ao conhecimento. E qualquer um pode ter um médium, nós temos aí médiums, o próprio Chico Xavier. Chico Xavier não tinha escolaridade nenhuma. Ele era um funcionário público lá se eu não me engano, do Correio, né, que ele era. Então, o Espiritismo é isso, é a porta aberta do conhecimento, acessível a todos. Basta querer. Isso aí, gente, que eu consegui entender. Bem bacana, Marilene. Maravilhoso. Posso seguir? Deve. Então, vamos lá para a segunda questão.
Não haverá perigo de ensinar... Deixa só o barulho do avião passar aqui. Vamos lá. O Espiritismo... Aqui. Não haverá perigo de ensiná-lo às crianças e aos ignorantes? O Espiritismo é uma voz maravilhosa que fala em todas as línguas, de modo que possam compreendê-lo. Aos sábios, fala a palavra da ciência. Aos pequeninos e humildes, a palavra do amor. Então, né, maravilhosamente aí o que a Mari já falou para a gente, né, já deu aí uma introdução dessa última da questão dela, o Espiritismo é acessível a todos, e claro, né, que hoje também a ciência também é acessível a todos, né, a ciência, ela também veio nos trazer muita coisa. Muitos tempos atrás, ela era um pouco mais complexa, vamos dizer assim, né, mas Kardec, né, por estudar, né, pesquisar, olhar com um olhar mesmo de cientista, né? Porque ele olhou o Espiritismo também com esse olhar, né? E ele foi dando respostas, né? A essa, como é que eu vou dizer? Essa inteligência que era uma inteligência que a gente não conseguia ver, né? Mas a gente estou falando aqui das mesas girantes, né? Ela girava lá, mas tinha uma inteligência. E ele, com aquela sutileza, com aquele cuidado, ele foi atrás de respostas. E claro que ele foi um cientista, porque um cientista também, ele é pesquisador, né? Pesquisa, vai a fundo e traz as respostas para a gente também acreditar, né? E hoje, a gente estudando o Espiritismo, a gente também acredita em nós, né? E aí, quando ele fala que a ciência é para os sábios, nós também somos sábios, porque à medida que o tempo vai passando, a gente também vai compreendendo a ciência. E a ciência, ela também mostra a verdade. E para quem realmente quer abrir os olhos e os ouvidos para compreender a verdade, a ciência está aí. E o Espiritismo também. O Espiritismo, a gente fala, não é só a caridade, né? Inclusive, ele fala assim, para ensinar... ele fala que aos pequeninos e humildes a palavra do amor. O que Jesus, uma criatura maravilhosa, que também, né, chegou uma condição de um espírito superior, ele também estudou a ciência. Ele também compreendeu a ciência, mas acima de tudo ele compreendeu o quê? O amor verdadeiro. E ele veio com toda a sua bondade, com toda a sua ciência, com todo o seu amor, trazer isso para a gente. E ele disse, eu não vim destruir as leis, muito pelo contrário. Ele veio contribuir, e ele contribuiu com o quê? Com amor. E está no Evangelho, né? Está aí no Evangelho para a gente, o amor transforma, o amor muda, e muito, né? Então, a ciência e o amor, eles estão ali juntos, né? A caridade também. A gente, como a gente diz no Espiritismo, a gente tem que ter o quê? A fé raciocinada. Você tem fé, mas você também tem que raciocinar. Você também tem que compreender. E a ciência é uma fé raciocinada. Você tem que raciocinar também o que eles estão dizendo. Hoje nós estamos vivendo aqui, né? Vou dar o exemplo da pandemia. Os cientistas estão falando aí, né? São coisas básicas que a gente tem que fazer. Eles sabem, eles estão mostrando para a gente que é o básico. Eles estão lá fazendo a vacina, estão trabalhando, são cientistas que estão trabalhando e estão mostrando para a gente que também a gente tem que fazer a nossa parte. A gente também tem que querer dar oportunidade de ouvir a ciência, porque a ciência está nos mostrando. E, infelizmente, a gente tem pessoas ainda que acham que sabe da ciência, mas não está lá, não está batendo lá, não está de frente para ver tudo o que está acontecendo. E, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que não têm esse amor, de pelo menos falar assim, nossa, eu vou abrir meu coração para ouvir o que o médico, que a enfermeira, o que o cientista está fazendo hoje por nós. Mas também a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a ciência e o amor, realmente, eles estão ligados. Só basta a gente ter um pouquinho mais de tolerância, de paciência, e realmente, que aí a gente vai praticar caridade. Né? Essa é a verdadeira caridade que Jesus disse. Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para a ciência e o espiritismo junto. E, com certeza, a gente vai encontrar muitas respostas e vão ter aí muitas coisas boas na nossa vida. E aí, para encerrar aqui a minha fala, eu estava aqui
né, pegando os livrinhos que é fundamental, e a gente está falando sobre o Espiritismo, e a gente estudando o Espiritismo é conhecimento, é ciência, é filosofia, tem também a questão religiosa, mas porque a gente quer pensar, a gente quer ter a fé raciocinada. É uma fé, com certeza, mas raciocinada. Então, nós temos aqui o livro do Evangelho, muito importante para a nossa vida. Temos aqui o que é o Espiritismo. Temos aqui o livro dos médiuns, que esse livro aqui, Kardec baseou em toda a sua pesquisa, em toda a sua experiência, para provar como que os desencarnados conversam com os encarnados. E ajuda também na ciência. E claro, né, o livro dos Espíritos, que é fundamental para a gente compreender a gente, né, saber como que a gente desencarna, o que é Deus, como a gente reencarna, como é que é a nossa vida espiritual, nossa vida material. Todas as respostas estão aqui. E perguntas. E temos as obras póstumas, né? Também foi o último livro aí que Kardec não terminou, mas deixou muita coisa boa. E eu deixei aqui por último esse livro maravilhoso aqui, A Gênese. E aí, folheando a Gênese aqui, logo no comecinho, na segunda página, bem no comecinho, nas primeiras páginas, está assim: a doutrina espírita é resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a explicar a Gênese segundo as leis da matéria. Deus prova sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade de suas leis e não por sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são presente. Então, a doutrina espírita e a ciência, elas estão unidas. E quem está acima delas? Deus. Porque ele deixou tudo isso aqui para a gente estudar. Ele deixou tudo para a gente raciocinar, compreender como funciona o espiritismo e como funciona a ciência. E elas unidas, a gente vai fazer coisas aí maravilhosas. E quem está aí sustentando a gente? O Criador, porque ele nos deu a vida, a inteligência, a vontade, o pensamento e principalmente o livre-arbítrio, porque a gente pode decidir tudo. Basta a gente querer trilhar o caminho que Jesus disse, né? Amar o teu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E é isso, meus companheiros. Perfeito, moça. Muito bom, adorei as obras A gente gosta de estudar mesmo, sabia? Porque a gente pesquisa. Muito bacana, né? Estamos crescendo. Só tem fera aqui, né? Muito bom, gente. Olha, fiquei tão feliz hoje raciocinando assim, sabe? Falei, gente, como é maravilhoso você estudar. Verdade. Mas é verdade. Muito Eduardo, Marcela, tudo bem? Estão me ouvindo? Eduardo e Marcela, ela está perguntando se vocês gostariam de falar alguma coisa. É que está meio ruim o som da Hélida, né? Sim. Tá muito ruim? Eu vou tirar o coisa. Peraí. Enquanto nada. Quer comentar alguma coisa, Marcela? Então, vamos prosseguir, né? Agora tá... Estão me ouvindo agora? Sim, está muito bom. Estão me ouvindo? Sim. Melhorou? Então tá. Então vamos à próxima questão, à próxima pergunta, que é: o que dizer desses que afirmam não poder o espiritismo ser abraçado por pessoas inábeis e iletradas, pois correriam grande risco? Aí a resposta: não tendo o que dizer e não podendo refutar uma doutrina que mal começam a entrever, vão dizendo o que lhes vem à cabeça, e isso para serem tidas por pessoas criteriosas e escrupulosas. Então, o que dizer? A pergunta, quando ele faz, né, o que dizer desses que afirmam não poder o espiritismo ser abraçado por pessoas inábeis, inábeis quer dizer incapazes,
e iletradas, ou seja, analfabetas, pois correria grande risco. Aí ele responde, né? Não tendo o que dizer e não podendo refutar, refutar quer dizer rebater, destruir, que mal começam a entrever, ou quer dizer prever, pressentir, vão dizendo o que vem à cabeça, e isso para serem tidas por pessoas criteriosas, quer dizer sensatas, e escrupulosas, quer dizer cuidadosas. Então, o que a Marilene disse lá no início, o espiritismo, ele é tão claro, ele é tão, assim, libertador, mas ele é tão fácil de entender que a gente tem que estudar, é lógico, mas ele, por qualquer pessoa, tanto que eu tenho um exemplo para dar para vocês, assim, quando eu frequentava outra casa, antes do Caibar Schutter, foi um centro espírita na Vila Matilde, e uma das palestras que mais enchia o centro era de um senhor, ele se chamava Senhor Trinca, a gente chamava ele de Senhor Trinca, era o sobrenome dele. Esse senhor, gente, ele era analfabeto. Aí, como que ele fazia? A filha dele, aí dava o tema para ele, né? Aí a filha dele lia para ele tudo sobre aquele tema, e ele ia e fazia palestra. Eram palestras, assim, emocionantes, palestras esclarecedoras. E ele falando ali, gente, ele parecia o homem mais letrado do mundo. Ele fazia, e era uma das palestras que mais enchia a casa, e era um senhor analfabeto. Então, quer dizer, o espiritismo ele pode ser compreendido por qualquer pessoa, a partir do momento que você queira estudar, que você queira entender. E outro exemplo é assim, lá no nosso trabalho aos domingos, a gente não resolveu fazer assim, dar o mesmo tema para todas as salas, desde os pequenininhos até as mães, a gente faz o mesmo tema, mas em cada sala, em cada idade, para cada idade, fala-se de um jeito diferente. É lógico, você não vai querer falar com a criança do mesmo jeito que você fala com o bebê, com o mesmo jeito que você fala com a criança, com o mesmo jeito que você fala com o adolescente, com o mesmo jeito que você fala com o adulto. Com cada um você fala de maneiras diferentes, mas você pode dizer o mesmo assunto com maneiras diferentes, com palavras diferentes para cada um entender. Aí chega no fim, quando, por exemplo, você chegar em casa, hoje a gente falou sobre o amor, aí a criança pequenininha, a tia falou que o amor é isso, é aquilo, aí vem o adolescente, e chegam a coisa que falou tudo a mesma linguagem. Então, o espiritismo, ele pode. Então, eu acho que isso são pessoas, né? Porque, como em todas, deve ter isso em todas as religiões, aqueles que acham, né, que aquela religião é demais, então tem que ser pessoas letradas. Não, ele veio... E como, mais uma vez, a Marilene falou ali no começo, Jesus falava tão simples, gente. Jesus falava com os mais... os discípulos tinham até os analfabetos. Ele pegou os mais simples de tudo e ele falava sempre com os doentes. Ele falava com quem precisava, né? Então, eu acho que já vem daí, é a simplicidade. E o espiritismo, conforme a gente vai estudando, é uma coisa tão profunda, mas, ao mesmo tempo, ele explica tudo, você não fica sem resposta, né? Então, para tudo ele tem resposta. Então, foi isso que eu entendi. Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Deixa eu só falar uma coisa, até que a Josi falou, que eu até esqueci de falar, que o espiritismo ele é uma trindade, né? Ciência, filosofia e religião. Isso. Então, está tudo unido. Então, a gente vê que os cientistas, eles são instrumentos de Deus. Através do né? Claro, todos somos, mas que nem os cientistas. Através dos cientistas, é que vem o aprendizado, vem as descobertas, né? Tem que ser respeitado. A filosofia é que você vai tentar entender ainda o que você não entende. E religião é a parte moral. É a parte moral. Você desenvolve. Agora, a gente também tem que entender o seguinte: ser simples não quer dizer que você ser pobre, não. Ser simples é você ser puro, né? Sim. Agora,
nós temos sempre que procurar evoluir, aprender. Eu não tenho que passar o resto da vida assim, eu sou pobre, eu sou humilde, eu vou... Não, eu tenho que... A gente não faz cursos, a gente não tem que aprender, a gente não tem que evoluir, mas o que a gente tem que entender, assim, que o Espiritismo, ele é aberto a todos, aquele que está começando, que não sabe nada, até aquele que é o mais inteligente, que é o cientista mais importante. Então, todos temos um caminho a seguir, né? Então, sou humilde, sou simples, mas eu vou procurar aprender. De que maneira eu vou aprender? Estudando, né? Sim, Desculpa interromper. Não, muito bom o comentário. Certíssimo. Né? Mas tá me ouvindo bem ou não? Tá bom. Eu acho que... então, encosta um pouquinho o assim, fone. até o mesmo... Não. Gente, Encosta o fone, encosta o fone. Tira a imagem. Oh, meu Deus. Não tá... Aí, acho que agora melhorou, né? Melhorou? Bem melhor. Sim. Então tá. Então, porque as pessoas ainda confundem que nem a humildade com pobreza. Gente, existem muitos ricos que são humildes e existem muitos pobres que não têm nada de humildade e vice-versa. Então, as pessoas confundem. Pobre é pobre e humildade é humildade, é diferente, né? Porque falar a pessoa é humilde e fala que é pobre, não. A humildade é diferente, né? Exatamente. Então, vamos lá para a próxima. Verdade. Então, os que invocam espíritos sem conhecimento por mera diversão não correm o risco de se prejudicar? Isso é outro. O espiritismo nenhuma responsabilidade tem. Invocar espíritos não é ser espírita, nem estudar o espiritismo. Assim como fazer estrondos com pólvora comprimida não é ser fogueteiro, nem estudante de pirotécnica. Uma coisa é o uso, a outra é o abuso. Eu achei tão... É uma pergunta assim que tem muito pano para manga, né? Então, aí eu fiz algumas anotações aqui, depois eu fiz uma pesquisa também com alguns pontos interessantes, umas curiosidades. Desde as épocas antigas, existe a invocação dos espíritos, principalmente para saber o futuro. Esse que é o grande ponto que as pessoas fazem essa invocação, né? Para saber o futuro, é o desconhecido. Então, eles utilizavam muito, antigamente, os oráculos, que eram pessoas com mediunidade, que é essa capacidade de comunicação com os espíritos, né? E essas pessoas, elas eram procuradas. E aí ocorria essa aproximação do espírito desencarnado com o perispírito desencarnado, desse médium, esse oráculo. Não é uma incorporação que ocorre, e sim um empréstimo, digamos, das cordas vocais desse médium, desse ser encarnado, ou as suas mãos, para que eles produzissem uma resposta solicitada, né? Isso era bastante comum antigamente e era aceito pela sociedade. Porém, essas pessoas, que eram os oráculos, né, que esses médiuns, eles viviam isolados e possuíam desequilíbrios, né, de várias ordens. Porque assim, gente, os bons espíritos não vão perder o tempo em ficar respondendo questionamentos do futuro, sabe? A tarefa deles é unicamente de fazer o bem. Não a ficar se prestando de ficar respondendo questionamentos sobre o futuro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Isso daí não é cargo deles. Aí eu fiz uma pesquisa no nosso amigo Google. E aí achei algumas... E na hora que você coloca invocação de espíritos, aparece assim um monte de coisa. Então, assim, eu peguei só
alguns pontos, né, que aí entra mesmo como curiosidade, né, mas até como alerta mesmo para os jovens, tá? Então, o número 1 da pesquisa, a taba Ouija, que era usada para invocação de espíritos. Em 1890, o empresário Elijah Bond teve o estalo de vender em lojas um jogo simples, um jogo de tabuleiro com letras e números, junto com uma prancheta que deslizasse sobre essas letras. O nome Ouija foi inspirado em uma das sessões do jogo antes de ir para venda. Hoje ainda existe esse jogo e a patente é da Hasbro. E ainda é vendido em algumas lojas. Mas foi durante a Primeira Guerra Mundial que a popularidade do tabuleiro de Ouija cresceu, principalmente entre os católicos. No contexto de incertezas e mortes, cresceu nas pessoas o desejo de saber o futuro e contactar os falecidos. Virou uma febre esse jogo. Só que aí veio o livro Exorcista, em 1971, e mudou toda a fama do jogo. É que o autor desse livro se inspirou num caso real de um garoto do estado de Maryland, Estados Unidos, né, que teria entrado em contato com um demônio por meio do jogo em 1949. E depois teria sido possuído pela entidade. Olha só a história, hein? Com isso, de instrumento para falar com os mortos, de um simples jogo, ele passou a virar um artefato de invocação demoníaca. Mas existe uma explicação científica até relacionada a esse jogo, o que rola, como é que funciona esse jogo. E esse efeito de ficar se mexendo, né, essa prancheta se deslizando sobre as letras, chama-se de efeito ideomotor. O que seria esse efeito ideomotor? Seria a influência da sugestão sobre os comportamentos motores involuntários. Então, concluindo, o jogo é apenas isso. Não tem nada a ver com toda essa parafernália que colocaram em cima disso. Mas ele acabou sendo, assim, uma... Mas isso que você falou aí, que ele explicou, o que quer dizer isso? Ídio, não sei o que. Como Na verdade, é que são funciona? efeitos involuntários, né? As pessoas são sugestivos, efeitos sugestivos. Mas, tipo assim, a mente ou... A mente? Da mente A que mente passa é a mestra. para... Isso, a mente é a Ah, mestra. tá. Isso, a mente. Que passa esses movimentos involuntários para o corpo. Entendi. E acabava se mexendo, né? Que eles falam, nossa, não fui eu que mexi, também não fui eu. Né? Entendi. De uma forma, assim, muito sutil, mas é exatamente isso que acontece. E aí, mais um outro, né? Um outro exemplo também que isso aí é uma coisa, assim, mais atual, que foi o tal do Charlie, que viralizou na internet como uma invocação. O que seria? Nada mais é que também um jogo, que aí tem uma folha de papel com a palavra sim e não e 2 canetas cruzadas. E a partir daí se inicia a suposta invocação. Mas qual foi a origem desse jogo aí do Charlie? Na internet, quando viralizou isso daí, eles falaram que seria um demônio mexicano. Isso não tem nada a ver, gente. Sabe o que eu descobri que da onde que surgiu esse Charlie? Ele foi uma campanha de marketing. Uma campanha de marketing para divulgar um filme. Que é o tal do filme A Forca, que é um filme de terror. Mas foi exatamente para isso. Não existe, não tem nada, não tem lenda nenhuma por trás disso. Nada. Absolutamente nada. Mas, enfim, todas essas supostas brincadeiras de invocação, elas causam um desequilíbrio na pessoa, independente da participação direta ou indireta dos espíritos. Porque nós todos somos energia.
Então, nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos e sentimentos. O que nós estamos atraindo para junto de nós? Os semelhantes se atraem, são polos. E aí, a partir do nosso estudo, né? Do nosso livrinho aí que nós estamos estudando já há algumas semanas, nós concluímos, gente, nós estamos já na reta final desse livro. Então, nós concluímos o quê? Que a invocação que foi dita aqui não tem nada a ver com o espiritismo. E é uma invocação que existe desde tempos antigos. A comunicação com espíritos que existe dentro do espiritismo, elas são efetuadas por médiuns que estudaram muito, que são aptos e que dominam sua faculdade. E essa comunicação, ela existe para fins de caridade. Seja para ajudar um espírito desencarnado, e ela é feita em locais específicos. O médium não faz esse tipo de ponte, né, de comunicação dentro da casa dele. Isso tem que ser feita dentro de uma casa espírita, junto com uma equipe espiritual que prepara o ambiente. Ou ela também existe para ajudarmos nós encarnados, gente. Olha como essa comunicação é valiosa para a gente. Através dessa comunicação, quantas instruções nós ganhamos? Quantos livros foram psicografados por médiuns sob a orientação dos espíritos? Então, é essa comunicação que é a comunicação espírita. É a comunicação com fim doutrinário e com fim de ajudar os espíritos também desencarnados. Então, assim, é pura caridade. Muito ao contrário dessa outro tipo de invocação, que muitas vezes são sugestivas, quando não são, pode causar diversos desequilíbrios à pessoa, que ela não sabe, ela pode acontecer realmente uma sessão de invocação entre alguns jovens, e ter ali entre eles um médium. E pode sim atrair um espírito, mas nunca vai ser um bom espírito. Porque eles não vão estar ali ligados a participar de brincadeiras. Vai ser sempre um espírito zombeteiro que vai causar desequilíbrio e que não vai acrescentar nada, ao contrário, na vida deles. E é isso, gente. Minha pesquisa, achei ótimo. Muito bom, hein? Curiosidades assim que eu não sabia também. Não é? Esse negócio do joguinho, né? Do Charlie. Na época até a gente estava lá no Caibar, né? Era muito comentado sobre muito comentado, Charlie, né? Viralizado isso. E olha só, uma propaganda de marketing então, que causou tanto desequilíbrio, gente. Eu li assim, friamente calculado. exatamente. Eu li assim várias histórias a respeito de pessoas, de jovens que se desequilibraram, assim, sabe? Por causa de uma campanha de marketing. Olha que coisa, como o ser humano que se envolve, né? Mas você sabe que quando eu era... Estão me ouvindo, né? Sim. Quando eu era adolescente, a gente fazia a brincadeira do copo, aquilo era terrível, gente. E eu já era dentro do espiritismo, mas a gente, quando é adolescente, né, ia para casa de uma amiga e fazia, nossa senhora. Mas outra coisa, sabe, Lara, você estava falando, estava pensando nesse negócio da mente da gente, quando você projeta, quando você vibra, né? Que na realidade eles vibram que mexe a prancheta lá, né? Uma espécie de vibração. Aí eu fico pensando, hoje em dia, a gente vendo tanta coisa negativa, quanta vibração negativa que não está sendo projetada. Por isso que a gente está vivendo um momento difícil, porque as pessoas não estão conseguindo, vamos dizer, eu acho que até para os próprios espíritos está difícil de penetrar, porque deve estar uma nuvem preta aqui, porque você olha a televisão o tempo todo, só coisa negativa. O negacionismo, né? E o então está difícil até de você vibrar coisa boa, né? Ao mesmo tempo, Marilene, eu acho que tem um outro lado, que eu acho que as pessoas nunca
oraram tanto, Também, né? nunca pensaram tanto no outro, nunca perceberam que tudo que acontece com o outro pode acontecer com você a qualquer momento. Eu acho também que esse momento tem trazido, vamos supor, para o nosso grupo mesmo, né? A gente pega como exemplo, eu acho que a gente nunca estudou tanto, nunca buscou tanto a oração, Sim, sem o dúvida. evangelho que a gente... depois que a gente está assim com mais tempo, né? Tem gente assim que fala para mim, nossa, eu estou fazendo o evangelho todo dia. E antes não tinha, mal fazia uma vez por semana, sabe? Assim, Fazendo uma eu acho limpeza, né? que tem esse Que lado isso também, cresça, sabe? né? Que isso cresça, né? Porque E assim, Vire a gente rotina, vê, né? assim, eu vejo mesmo muita gente fazendo oração, pedindo. Inclusive, você vê na própria internet, muita gente fala assim, minha filha mesmo abriu um canal fazendo live, divulgando o espiritismo. Tem muita coisa, assim, esse lado bom também, mas eu digo assim, as pessoas que ainda estão, sabe, frágeis, né? Ainda estão com medo, então não estou falando nem por maldade de vibrar coisa, mas assim, de medo, de insegurança, sabe? A gente tem isso. Brincadeira do copo, nem pensar, haja copo. Agora Não ia ter, Nossa, pelo amor de Deus, não, gente. não ia ter copo suficiente para a vibração que estamos. É verdade. Por isso que é importante, maior, né? A pergunta maior agora ficou para mim, né, gente? Eu achei A legal Josi você ia falar encerrar. o Não quê? sei. Então, como já é Arrebenta aí, 5 vai. para as 10, eu vou começar, né? Vai. Porque senão nem vai dar tempo de ler e comentar. E é assim, quando a Marilene falou logo no começo sobre o fato de ser acessível, né? A gente vê que hoje em dia realmente é mais acessível por diversos motivos e inclusive pela tecnologia, pela internet, né? A gente tem mais condição de, se você não tem o livro dos espíritos, você entra no Google e baixa ele em PDF, por exemplo, né? Hoje em dia está bem mais acessível. Eu estava até pensando nisso, porque tem tanta coisa, tem aquela Kardecpédia, né, gente, que tem tudo ali, tem até revista espírita, né? Então a gente está bem acessível nesse sentido, né? Eu vou ler aqui a última, né, que é a número 5, ó. Diante disso que a Laila comentou, essa pergunta que eu vou ler é um complemento, né, Laila? Ó, de modo que podemos, sem susto, estudar o... Não, de modo que podemos, sem susto, estudar o Espiritismo, no caso seria aí sem medo, né? Então a gente pode estudar sem medo o Espiritismo? Aí o seu Carbar responde assim, ó, podemos não, devemos estudar. Seja quem for, encontrará no Espiritismo o que não encontra em parte alguma, em nenhum colégio, em nenhuma academia, nenhuma igreja, e assim se orientará no mundo de incertezas em que se acha. O Espiritismo é o laço que une os espíritos, ligando-os todos a Deus. Tomemos parte nessa assembleia, nessa escola, revestidos de boas intenções, com o desejo de nos instruirmos. Assim, estaremos sob a proteção dos espíritos bons que dirigem esse movimento de espiritualização humana e permaneceremos sob a paternidade de Deus. Então aqui eu achei assim bem interessante, né? Que a pergunta assim, então a gente pode, não precisa ter medo de estudar o espiritismo? Não, a gente devemos, então é um dever, né? Porque a gente precisa conhecer, a gente não pode mais ficar nessa fase que a gente está da humanidade, a gente não pode mais fingir que a gente não vai morrer e que a gente não é espírito, né? Mas a gente sabe que no mundo tem muita gente que vive ainda como se tivesse adormecido, né? Simplesmente vivendo cada dia como se fosse eterno, fazendo coisas absurdas, sem
ver nesse lado aí da caridade, sem pensar no outro, né? E aí fala assim, né? Ó, o espiritismo é o laço que une os espíritos, ligando-os todos a Deus. Então, ser espírita, né, é a gente ter consciência de que a gente é espírito. Então, se a gente é espírito, a gente precisa de ter essa consciência que a gente tem que estudar e conhecer para a gente não ser pego qualquer hora dessas de surpresa, né? Porque, de repente, igual até estava naquele estudo lá do seu Jacobson, né? Ele estava comentando do Chico Xavier, que falava que ele dormia e quando ele acordava, ele voltava para o corpo para estar vivendo essa vida, mas ele tinha consciência que a vida verdadeira era do outro lado, né? Que quando ele vinha para o corpo novamente, ele sabia que o corpo era só uma veste, mas o Chico Xavier, ele podia, né? Porque ele lembrava, assim, quando ele ia para o outro plano, e o cérebro dele dava essa condição, mas o nosso cérebro normal não dá essa condição da gente. E é certo, né? Porque eu acho que dentro dessa fase evolutiva que a gente está, a gente não ia conseguir administrar, né? E estudar o Espiritismo é um dever, que é a lição que eu peguei dessa pergunta. Por que, que a gente tem que estudar o Espiritismo? Porque a gente é espírito. E nós recebemos, desde 1800 e pouco, aí, com o estudo do Allan Kardec, das pesquisas, de onde vieram essas obras todas, até a Josi citou as obras básicas, né? Então, isso daí a gente já está numa fase que a gente tem maturidade para compreender, né? Então, por isso que veio até nós. Então, o que eu entendi e que marcou para mim nessa pergunta e nessa resposta é isso. Ó. Podemos estudar? Devemos estudar. Por quê? Por quê? Porque nós somos espíritos e a gente tem que se acostumar com a situação que a gente vai ter. Até ele estava falando, ele comentando, né, que eu tirei esse comentário aí do seu Jacobson lá, era um estudo do Livro dos Médiuns, né, chamado Há Espíritos. E aí, nessa parte desse estudo, ele explica assim, não só há como somos nós mesmos. Uma hora a gente está aqui e outra hora a gente está lá. Então, todas essas invocações, tudo isso que é feito, o que acontece? Somos nós somos a população desse planeta. Uma hora a gente está aqui encarnado, né? Igual ele fala ali, ó, sobre a escola, né? Ó, nem sei onde está, mas ele fala, a gente tem que ter consciência de que a gente está nessa escola, né? Porque é uma escola. Aí depois passa uma fase, a gente retoma para a vida verdadeira, depois a gente volta para cá para aprender mais um pouco e o ser humano vai evoluindo. Então é isso. A gente precisa estudar? Sim. Por quê? Porque nós somos espíritos e a gente tem que buscar conhecer como que é a vida no plano espiritual, né? E o motivo da gente estar aqui. E isso a gente vai ter tudo nas obras básicas, porque está tudo aí, né não? É isso. Perfeito. Né? É isso. Estudar sempre. Sim. Aproveitando essa pandemia, né, para pôr muita coisa em dia, né? Nossa, verdade. Marcelo e Eduardo, querem completar alguma coisa? Algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Sei, acho que não pensei em nada. Entender tudo? Sim, acho que todo mundo explicou muito bem. Muito obrigado. Elogios de você. Sempre bem-vindo, né? E cada vez mais a gente vai entendendo melhor, né? Hoje, por exemplo, o Eduardo, a Marcela,
eles que são assíduos, assim, eu acho que eles... a Marcela está falando que concorda com o Edu, né, lá no chat. Então, o Eduardo, a Marcela, por exemplo, um exemplo, eles estavam com a gente desde pequenininhos, né? Então, eles estão aí também estudando, indo atrás, né, buscando compreender essa realidade de que nós somos espíritos, né? Exatamente. Vamos lá, Marilene, para a prece. Sou eu, né? Esqueci. Então, obrigada, né, todos nós, né, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui estudando, né? Porque já pensou se a gente nesse momento que a gente está vivendo, se a gente não tivesse entendimento do espiritismo, quanto mais difícil é a gente não entender por que isso está acontecendo, né? Não ter aquela coisa de que nós sabemos que o que parece mal é bom, tem uma finalidade, né? Que nós ainda talvez não conseguimos entender na sua maior, né, intensidade demais, esperar o momento certo. Acho que, não sei quem falou assim, que o melhor é a gente tirar o que a gente tem de melhor nesse momento, aprender, tirar o melhor de dentro da gente, porque nós estamos num momento de meditar, de pensar, de autoconhecimento, que eu tô, como é que eu tô, no que eu melhorei, quem eu sou realmente, porque não tem outra maneira, sabe? Dá a impressão que foi tudo feito exatamente para isso, para cada um entrar dentro de si mesmo, né? E pensar, procurar entender. Então, essa oportunidade que a gente tem, que a gente aproveitou também, né? Porque todo mundo tem, mas uns não querem. Graças a Deus, a gente tem que agradecer, porque cada vez que a gente vem aqui, faz uma aula, que a gente estuda, a gente está agregando. E como a Sônia falou, a gente uma hora vai partir, independente da Covid, independente do que seja, uma hora a gente vai para o outro lado. Claro que a gente não tem pressa, né? Mas eu acho que, assim, pelo menos a gente tem um pouco de conhecimento para quando a gente passar para o outro lado, a gente já acendeu e fala, opa, eu acho que eu já atravessei a ponte, né? Então, o momento da gente pôr aquilo que a gente aprendeu. Então, vamos levando, assim, o nosso pensamento mais alto, agradecendo a Deus, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de conhecimento, né? E vamos despejando sobre toda a humanidade, nesse momento, as nossas melhores vibrações de amor, de paz, as nossas energias, para que tudo, com o tempo, vai se amainando, né? Que tudo isso vai passando, que cada um de nós, os nossos irmãozinhos, onde estejam, recebam nesse momento as nossas vibrações de amor, de paz, né? As nossas vibrações de que cada um seja amenizado na sua dor, seja no que esteja passando por esse momento. E, Pai, dai-nos força para que possamos seguir pelo caminho correto, para que nós não nos percamos nas estradas da vida. E assim, agradecido mais uma vez por essa oportunidade, nós te pedimos que, se for da tua vontade, Pai, possamos estar aqui na próxima semana para mais uma aula. E que assim seja, graças a Deus.